amada igreja, né, para um assunto tão importante. Na verdade, todo o trimestre tem sido muito importante nessa temática de apologética. E essa aula específica vai falar de uma doutrina muito importante, que é a doutrina da Trindade, assim como foi na aula passada sobre a doutrina da encarnação de Cristo, que são doutrinas fundamentais. Eu quero aqui só reforçar aquilo que foi dito na primeira aula, na aula introdutória, que existem doutrinas principais, fundamentais, que não podemos abrir mão. 2 Pedro 2:1 fala que existem heresias de perdição. Isso foi bem salientado na primeira aula. Eu acho importante nós começarmos relembrando isso, talvez alguns irmãos não estavam presentes. Existem alguns erros doutrinários que não afetam a salvação. Por exemplo, a questão de crer ou não crer que Cristo vai arrebatar a igreja antes ou depois da grande tribulação. Por exemplo, nós que fazemos parte da Assembleia de Deus, nós somos pré-tribulacionistas. Nós cremos, pelo menos eu acho que todos aqui creem, acreditam, já dizendo, que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas se você encontrar um irmão da igreja presbiteriana, né, eles são pós-tribulacionistas, né? Isso é uma posição deles. Por exemplo, há irmãos que não acreditam nos dons espirituais ou em parte dos dons espirituais. Eles não acreditam, por exemplo, no batismo do Espírito Santo. Mas isso não afeta a salvação. Amém? Existem irmãos ainda, cristãos, que não acreditam que o homem é dividido em três partes: corpo, alma e espírito, por exemplo. Eles acreditam que alma e espírito é a mesma coisa, mas nós acreditamos que alma e espírito são duas partes diferentes. Alma é a sede dos sentimentos, e o espírito é outra parte metafísica que se volta para Deus. Amém? Isso não afeta em nada a salvação. Os irmãos estão entendendo? Amém. Mas existem coisas fundamentais que vão ameaçar a salvação. Por exemplo, João 14:6. O que diz lá em João 14:6? Vamos ver? Isso aqui é fundamental, irmãos. Se a pessoa não crê nisso aqui, se a pessoa deixa de lado isso aqui vai afetar a sua salvação. O que diz João 14:6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se eu não creio em Jesus Cristo como Salvador, como é que eu posso ter a salvação? Na segunda aula, os irmãos, vamos fazer uma breve recapitulação. Nós aprendemos sobre o legalismo. Aqui entra o legalismo, rapidamente. Quando eu acrescento alguma coisa além da graça, além da salvação em Cristo Jesus, por exemplo, tenho que guardar o sábado, tenho que fazer alguma coisa a mais, tenho que, por exemplo, seguir um líder, um profeta. Isso aqui, como as heresias e as seitas fazem, é uma heresia de perdição. Os irmãos estão entendendo? Na aula passada, nós falamos sobre a encarnação de Cristo. 1 João 4:3 diz que aquele que nega que Cristo veio em carne é uma heresia grave, uma heresia de perdição. O docetismo fazia isso, dizia que Cristo não veio no corpo físico, era um fantasma. São heresias, seitas que pregam isso na atualidade. Negar que o Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade, que é uma força ativa, como o amado irmão falou no começo da introdução aqui, da leitura da nossa lição. O Espírito Santo não é uma força ativa, ele é Deus em toda a sua essência e plenitude. E negar também a Trindade, que é uma doutrina fundamental, é uma heresia de perdição também, que afeta e ameaça a salvação do cristão. Os irmãos estão entendendo? Então é fundamental nesta manhã, esta aula, que
nós vamos, nesta manhã, com a graça de Deus, tratar desse assunto tão importante. Amém? O título da lição diz assim: Deus é triuno. Essa palavra triuno significa três em um, três, ou trinitário. Poderia ser aqui dizer, poderia mudar para Deus é trino, mas eu gostei da opção que eles escolheram, Deus é triuno, que significa três em um, três, ou trinitário. Três pessoas em um só Deus, o mistério da Trindade. Se você procurar a palavra Trindade na Bíblia, você não vai encontrar. Mas esta verdade bíblica, ela está expressada ou revelada tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, eles estão agindo em conjunto. Quer ver só? Você conhece, mas é bom relembrar. Começa lá já em Gênesis, capítulo 1 e versículo 26. Texto conhecidíssimo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo lá na criação. O que diz o texto lá, você conhece, né? Esse texto tão conhecido da Bíblia Sagrada. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Certa feita eu disse isso para alguém de determinada seita, conhecido também como os Russelitas, que gostam de visitar aquele que não gosta de vir na escola dominical, principalmente num dia ensolarado como esse. Aí ele me respondeu dizendo: olha, Deus estava falando isso para os anjos. Eu respondi para ele: então quer dizer que os anjos criaram o homem? Não, eu creio aqui que Deus estava falando com o Filho, Deus Pai estava falando com o Filho, com o Espírito Santo. Aqui, as três pessoas estavam aqui projetando a criação do homem. Na salvação, depois mais na frente nós vamos ali falar um texto que fala da Trindade, de Deus triuno agindo na salvação do homem, texto maravilhoso. Mas o Pai enviou o Filho morreu na cruz, e a ação do Espírito Santo qual é? Na questão da salvação do homem, está lá em João 16:8, texto conhecidíssimo. O que diz João 16:8? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convence o homem de aceitar a Cristo. Os três agindo na salvação: Pai enviando o Filho morrendo na cruz e o Espírito convencendo o homem. É por isso que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, porque quando a pessoa peca contra o Espírito Santo, ela endurece o coração, porque é o Espírito Santo que leva a pessoa a se arrepender dos seus pecados. Amém? Então, os três, eles agem em conjunto, as três pessoas. Algo tremendo, irmãos. Agora o texto áureo da nossa lição diz assim, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. Agora você que veio na aula passada, quem veio na aula passada? Nós aprendemos que a principal heresia contra a encarnação de Cristo era o docetismo, que dizia que Cristo não veio com corpo físico, era como um fantasma, E nós temos três principais heresias, pensamentos errôneos contra a Trindade. Marque bem isso. Quantos pensamentos errôneos nós temos contra a doutrina da Trindade? Quantos? Três. Primeiro, o unicismo. Nós temos uma gama vasta de várias igrejas e seitas. Unicismo.
Depois nós temos o unitarismo. E depois nós temos, o irmão acabou de falar aqui, né? No começo aqui, ele deu uma pincelada. Nós temos o triteísmo. O unicismo, ele não aceita 3 pessoas. E ele diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma pessoa apenas. Também chamado no passado de modalismo ou sabialismo, outras denominações para essa heresia. Nós temos também o unitarismo, que diz que é só Deus Pai. Jesus é uma pessoa santa, o Espírito Santo também não existe, né? Como Deus, só o Pai. Isso é o unitarismo. E nós temos o triteísmo, que diz que nós acreditamos em 3 deuses, né? Então, são os pensamentos errôneos a respeito da trindade: o unicismo, o unitarismo e o triteísmo. Agora, por exemplo, na questão do unicismo, existem algumas igrejas que até usam a questão do batismo. Os irmãos já devem ter ouvido aí, nesse tempo de fé, que descreem até no nosso batismo e usam até outro texto, né? Atos 2:38 ali, dizendo que é para batizar em nome de Jesus. E quando uma pessoa sai das nossas igrejas, vamos lá e até batizam de volta. Conheci muitos, quem já conheceu esse caso aí, né? Historicamente, teologicamente falando, quando Pedro fez isso, no começo do cristianismo, porque isso está inserido ali no sermão de Pentecostes, Pedro só estava salientando ali a autoridade do nome de Jesus para os judeus ali no sermão de Pentecostes. Então você tem que ver ali qual era o contexto, porque Pedro falou ali aquilo, ele está apenas salientando a autoridade do nome de Jesus para os judeus. Então, muitas vezes uma pessoa faz uma heresia, é aquela famosa frase: texto sem contexto é pretexto para quê? Para uma heresia. Aí se faz toda uma heresia, se criam igrejas, se fazem movimentos, porque não se tem um contexto. Amém? Agora a verdade prática, irmãos. Achei muito interessante que o pastor Ezequias Soares, ele citou aqui na verdade prática: desde a eternidade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e essa verdade está em toda a Bíblia. Eu achei interessante nos versículos que eu procurei a semana, irmãos, um versículo fantástico. Eu queria que alguém lesse para mim o Salmo 110. Alguém, por gentileza, lesse para mim esse versículo. Eu acho maravilhoso esse versículo. Salmo 110. Olha que versículo lindo, irmão. Alguém, por gentileza, com a voz forte aí, lesse para mim, para que todos ouvissem o Salmo 110. Lembrando, irmãos, como o amado irmão que eu acho que está lecionando para os jovens falou, que nós estamos aqui numa aula, e às vezes, como ele com toda a propriedade falou, que às vezes num culto não dá para nós fazer alguma colocação. Nós temos um conhecimento limitado, mas se eu não puder responder, tem o pastor Marcelo aqui e outros amados irmãos aqui que podem, né? E à medida que possível a gente pode tirar as dúvidas. Nós estamos aqui para aprender com os irmãos também, amém? Quem achou o Salmo 110? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Olha só. Disse o meu, que texto tremendo, disse o meu Senhor ao meu Senhor. No original é disse a Yahvé a Adonai. Ou seja, para que os irmãos entendam a profundidade desse texto aqui, disse Deus a Deus. O que esse texto prova, irmãos? Me ajude nesta manhã, nessa escola dominical, 9h25 da manhã, todos estão acordados, né? Amém? O que esse texto prova no Antigo Testamento, irmãos? Disse Yahvé a Adonai, no original, ou disse Deus a Deus, duas pessoas. Disse Deus
a Deus. Disse o Pai ao Filho. Coisa tremenda, irmão. Algo maravilhoso. Aí no versículo 4, irmãos, jurou ao Senhor, não se arrependeu, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Jesus, ele não era da tribo de Levi, né? Ele era da tribo, qual tribo Jesus era? Judá. Melquisedeque apareceu lá no livro de Gênesis, né? E Abraão deu dízimo, né? Alguns dizem que Melquisedeque até era um anjo, né? Há uma polêmica sobre isso aí, né? E Jesus realmente é o sacerdote eterno, glorioso, maravilhoso, né? Coisa tremenda esse texto aqui, irmão, revelando as duas pessoas, o Pai e o Filho, no Antigo Testamento. Nós temos pinceladas maravilhosas da Trindade no Antigo Testamento, coisa linda e maravilhosa, irmãos. Nós vamos ver nesta manhã, nesta lição, né? Então, a verdade, textos maravilhosos que nós temos no Antigo Testamento falando sobre a Trindade. Agora, alguém por gentileza, leia para mim nesta manhã a introdução da lição. O Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno sem precisar de formulação teológica, recurso que a Igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e, mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade e os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Amados, é importante salientar aqui não só os apóstolos, como também os pais da igreja defenderam a doutrina da Trindade, principalmente Tertuliano, Orígenes, Agostinho e Atanásio defenderam a doutrina da Trindade. E quem foi uma grande ameaça nesse período, do primeiro século até o quarto século, que ameaçou a doutrina da Trindade, muitas heresias surgiram. Entre elas surgiu, você se lembra, né? Quem se lembra qual foi o primeiro título da lição? Sem olhar a lição aí. O primeiro título da lição nossa: quando as heresias ameaçam, né? Não, sem olhar a capa, né? Sem olhar a capa da lição, combatendo as heresias, uma nova roupagem, né? Nova roupagem. Por que nova roupagem? Vou explicar. Surgiu uma heresia, irmãos, contra a Trindade, chamada arianismo. Quem era o fundador dessa heresia? Presbítero Ário de Alexandria. O que ele pregava e o que ele ensinava? Que Jesus não era Deus em toda a sua essência, em toda a sua plenitude. Porque o que ensina a doutrina da Trindade? Você precisa entender o quê? O Pai, o Filho é igual ao Pai em eternidade. Irmãos, estão ouvindo, né? Isso é o que ensina a Trindade. O Filho é igual ao Pai em eternidade. O que é a eternidade, irmãos? Vou explicar isso aqui na manhã. Importante. Qual a diferença entre eternidade e imortal? O homem é imortal, Deus é eterno. Eternidade é não ter começo nem fim. Deus é eterno, Jesus é eterno, o Espírito Santo é eterno, não tem começo nem fim. Amém? O homem é imortal, teve começo, mas não tem fim. O diabo é imortal, teve começo, mas não tem fim. Mas Deus é eterno, não tem começo nem fim. Amém? Quem pegou aí? Mas o arianismo, se precisar, eu explico de volta, tá bom? Não? O arianismo dizia que Jesus não era eterno, foi criado pelo Pai, ou o primeiro criado pelo Pai. Isso é heresia. Aí levantou-se Atanásio para lutar contra
o arianismo. Grande apologista Atanásio. Agora vem comigo, entra na máquina do tempo, vem. 2025, atualidade. Quem são os representantes do arianismo na atualidade? Tá dormindo em casa? Escola dominical? O que é? Deus criou o seu. Fica dormindo em casa? Aí não vem para a escola dominical? Quem será que é? Vai atender? Não vai para a escola dominical, né? Aqui na Chama Viva não é, mas outros livros aí. Pedro, poderás viver para sempre no paraíso aqui na terra, sabe? Jesus foi o primeiro criado. Não é que ensina lá na igreja, não. Ele foi o primeiro ser criado. Ele não é eterno. Quem são? Os Russelitas, mais conhecidos como Testemunho de Jeová, cuja sede é na Torre de Vigia no Brooklyn, em Nova York. Nova roupagem. Costumo dizer que o diabo tem um baú lá no inferno, que de vez em quando ele quer fazer uma coisa, ele só muda, como é que se diz, o rótulo, o conteúdo é o mesmo. Pegou aí? Entendeu? Arianismo. Testemunho de Jeová somos o representante do arianismo atual. Mas Deus levantou esses homens, Tertuliano, Atanásio, Orígenes, Agostinho, para lutar contra essa heresia nos primórdios da igreja, os apologistas. Apologética significa defesa da fé. Amém? Como nós precisamos hoje em dia, né, irmãos? Mas continuando, irmãos, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras, olha só que interessante, dos judeus, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Aí é que os textos vão falar que há um só Deus, né? Agora é interessante aqui, quando eu estava lendo esses textos aqui, eu vou fazer aqui um pensamento, uma analogia com vocês. Quem gosta de viajar aí, irmãos? Viajar? Quem gosta de viajar? Ninguém gosta de viajar aí? Uma cidade que você quer conhecer aí? Uma cidade que você quer muito conhecer? Uma cidade aí que você quer conhecer, que você não conheceu? Uma cidade aí, pode ser uma cidade do litoral. Aí você olha assim, quem sabe no Facebook, no Instagram, né? Aí você começa a fazer a viagem, 600 quilômetros, 500 quilômetros. Aí você vai olhando as placas, assim, você não vê a hora, né? Você não conhece, você só ouviu falar, só em foto. Vai imaginando aí, irmão. Vem com o professor nessa manhã. Vem. Só viu em foto no Facebook. Só viu em foto no Instagram. Ou no YouTube. A vez assim, você procura, vou ver no YouTube, para ver se é bonito mesmo. Mas nunca é. Vai ver, quando você chega lá, é muito mais bonito que você. É claro que você pode ter distribuição, né, irmão? Mas é muito mais bonito que o pregador. O professor, o que isso tem a ver com. No Antigo Testamento, Moisés, Elias, o salmista, eles não tinham compreensão do que nós, a igreja, temos agora. Por exemplo, sobre alma e espírito. Quem às vezes fala de alma e é espírito, às vezes fala de espírito e é alma. Os escritores não tinham essa compreensão de um Deus, três pessoas, um só Deus. Os irmãos estão entendendo? Porque a revelação é progressiva. Os irmãos estão pegando meu pensamento aqui? Está pegando meu pensamento? A revelação é progressiva. Nós temos um privilégio maior que os profetas. Até mesmo os apóstolos ali, eles só foram entender mesmo a obra de Jesus ali do Evangelho
depois da ressurreição, depois da descida do Espírito Santo, que a revelação é progressiva, até mesmo na área escatológica, irmãos, porque a escatologia é algo que a gente prega, mas entender, por exemplo, as duas testemunhas, alguém diz que é Elias, é Enoque, mas será que nós temos realmente certeza absoluta algumas coisas sobre o vale de Gog e Magog? Alguns dizendo que quando a Rússia invadiu a Ucrânia, peraí, e gente que tem aqueles vídeos, peraí, eu fico sempre com o pé atrás, irmão. Quem sabe vai acabar a guerra aí, né? Porque não aconteceu ainda, a revelação é progressiva. Quem pegou aí? Como dizia o Pablo Marçal, pegou a senha aí? A revelação é progressiva. Então, no Antigo Testamento não tinha essa compreensão que nós temos agora, irmão. 3 pessoas da Trindade. Tinha lá, já tinha, a verdade sempre estava nos textos, mas eles não tinham o que a igreja tem, irmão. Coisa tremenda. Essa verdade sempre existia, mas a compreensão que nós temos, que a revelação é progressiva. Vamos lá. Cada uma das 3 pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus, olha só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, da mesma forma ao Filho e ao Espírito Santo. Cada uma das 3 pessoas é cada Senhor. Isso também ocorre com o tetragrama. As 4 consoantes, nome divino e Yahvé. Senhor, pois, aplica-se ao Pai sozinho, Salmo 110. Ao Filho e ao Espírito Santo, no entanto, aplica-se à Trindade, que está falando da Trindade. Esses 2 textos aqui, alguém pode ler para mim Deuteronômio 6 e 4? O Salmo 83 e 18 também aplica-se no original à Trindade. Quem pode ler para mim Deuteronômio 6 e 4? Vai se aplicar à Trindade, esse texto original. Quem pode ler para mim? Povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então esse texto original aqui, como o autor está falando aqui, aplica-se à Trindade. Amém? O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa confissão de fé no judaísmo, a palavra hebraica echad, traduz como único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que o marido e mulher são ambos uma só carne. Gênesis 2:24. O termo já em Deuteronômio 6:4 indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. Aqui fala de uma substância, uma essência. Irmãos, compreender a Trindade é difícil, compreender essas verdades bíblicas. Eu fico preocupado, irmãos, com isso. Deixa eu abrir meu coração aqui como pregador, como ensinador da palavra de Deus, irmãos. Posso abrir meu coração nessa manhã para vocês? Eu prego a palavra de Deus há mais de 22 anos e leciono também a esse tempo. Tinha acabado de lecionar na escola dominical, questão de ética no da igreja. Aí uma irmã assembleana veio para mim assim, falar de Jesus. Acho que aquela irmã tinha mais de 20 anos de igreja. E ela disse assim: mas Jesus não existia no Antigo Testamento. Aí eu tive que explicar para ela que Jesus não existia como homem, mas como Deus, Jesus sempre existiu. Aí eu recebi em casa um presbítero, hoje ele é evangelista, e um outro que
já faleceu, e eles discutiram comigo. Inclusive esse evangelista, ele é segundo campo. Eles acreditavam, como os adventistas, na doutrina do sono da alma, e nós cremos na imortalidade da alma. E eu provando textos ali, mostrando, por exemplo, a parábola do rico do Lázaro, que não é uma parábola, é uma história verídica, que o que dorme é o corpo, mas a alma, o espírito, ou está no inferno, ou está no paraíso. A ignorância. Irmãos, nós precisamos conhecer isso, porque se não conhecermos isso, como estaremos preparados para enfrentar as seitas e as heresias? Por isso é fundamental, irmãos, nós não perdermos uma aula nesse trimestre. Muito importante isso. Amém? Voltando aqui. Evidência no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 26, que eu citei no começo da aula. E disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. E o Senhor disse: eia, esse texto aqui está lá na passagem da Torre de Babel, né? Confundamos ali a sua língua para que não entenda a língua um do outro. E não para por aí. Isaías 63, 8 e 14. Essa passagem aqui é interessante, irmãos, porque ali o Espírito Santo aparece alternadamente com Yahvé e com o anjo da sua face. Quem pode ler para mim Isaías 63? Isaías 63. Essa passagem aqui, o Espírito Santo é comparado em igualdade com, e o anjo aqui, na verdade, é o próprio Senhor. Isaías 63, 8 a 14. Porque ele dizia: certamente eles são meu povo, filho que não mentiram, e se lhes tornou o seu Salvador. 9. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença, esse anjo da sua presença aqui é o próprio anjo do Senhor, o próprio Deus, e os salvou pelo amor e pela sua compaixão, e os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da sua antiguidade. Agora o 10, preste atenção no 10. Mas eles foram rebeldes e os contristaram. Esse contristar aqui é o mesmo que entristecer o seu Espírito Santo, pelo que ele se tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então aqui está o anjo do Senhor, o Espírito Santo, igualdade aqui, né? Deus agindo na história de Israel. Eu tenho aqui comigo, irmãos, eu achei interessante trazer aqui para os irmãos e mostrar para os irmãos aqui uma Bíblia, talvez alguns irmãos já tiveram acesso, tradução do Novo Mundo. Aí eu fiz questão de marcar aqui, irmãos, o mesmo texto, na Bíblia dos irmãos, o versículo 10, se algum irmão tiver com a Bíblia aberta, Isaías 63 e 10, o Espírito Santo está com E maiúsculo ou minúsculo? Quem está com a Bíblia aberta aí? O Espírito Santo, Isaías 63 e 10, está com E maiúsculo ou minúsculo? Está maiúsculo? Porque o Espírito Santo ali é o Espírito, terceira pessoa da Trindade, é Deus, porque é Deus, terceira pessoa da Trindade. Mas aqui na Bíblia, da tradução Novo Mundo, está com E minúsculo, porque eles não creem que é Deus, mas sim uma força ativa. Vou mostrar para o pastor ali, quiser mostrar mais para alguém, pode mostrar ali. Como é uma Bíblia adulterada, né? Não só na questão do Espírito Santo, mas na questão de Jesus. Quando fala de Jesus é com D minúsculo, porque é uma Bíblia provando a heresia, E minúsculo,
Porque eles não creem que o Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Pode ver como é? Mostrando que é uma Bíblia para defender as suas heresias, né? Uma Bíblia adulterada, tradução Novo Mundo. E outras adulterações que tem, por exemplo, quando eles não creem que Jesus foi crucificado numa cruz, mas sim numa estaca e assim por diante. Mas o Espírito Santo é Deus. Lá no Salmo 189, verso 7, né? Diz que como escaparei do teu Espírito, prova a onipresença do Espírito de Deus. Revelado no Novo Testamento, a Trindade. A Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus, que subsiste eternamente em três pessoas. Eu achei importante, até salientei aqui, até marquei aqui, em três pessoas distintas, porque as heresias, ou os que seguem, os seguidores dessa seita, eles confundem as pessoas. Aí, os modalistas, o modalismo que foi criado, né? Depois mais à frente aqui vai citar outros hereges, mas pesquisando aqui eu descobri o nome Fódito, né? Um bispo grego que viveu em 300 depois de Cristo. O modalismo, ele confunde as pessoas. O que é o modalismo? Vamos entender. O modalismo, ele alterna as manifestações das pessoas da Trindade. Modalismo. Um jeito bem simples para os irmãos entender essa heresia do modalismo. Eles não creem em três pessoas e um só Deus. O que é a heresia do modalismo? Crer. É como se eu viesse aqui, irmãos, Clóvis, né? A pessoa do Clóvis, estou vestido aqui desse terno, essa camisa aqui, né? Essa gravata. Aí eu saio, Clóvis, coloco um terno amarelo, e agora eu sou Clóvis, vai vestido com um terno amarelo, mas sou a mesma pessoa. Vocês estão entendendo? Aí eu saio, vou ali atrás daquele arranjo bonito ali, e visto um terno cor-de-rosa e outra gravata, venho, né? Mas sou a mesma pessoa, vestido com um outro terno. É assim que eles creem, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são alternações, são outras manifestações, mas são a mesma pessoa. É assim que o modalismo crê, acredita. Os irmãos entenderam? Eles confundem, eles não entendem o mistério tão glorioso que é o Deus triuno, três pessoas e um só Deus. Porque a Trindade, essa verdade explícita, desde o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tem a gente que crê pela fé, mas nossa mente não consegue entender. Mais à frente, o pastor Ezequias Soares, eu vou chegar lá, ele vai dizer que não tem como contestar, está na Bíblia. A base bíblica da Trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela grande comissão, na distribuição dos dons espirituais, na bênção apostólica, também conhecido como bênção trinitária, na unidade da igreja, na obra da salvação, além das inúmeras passagens tripartidas que revelam a Trindade. Eu queria agora ler esse texto aqui que eu achei tremendo. 1 Pedro 1 e 2, vamos lá? 1 Pedro 1 e 2, vamos ler esse texto aqui que fala da obra da salvação, a Trindade agindo, Deus triuno agindo na obra da salvação. Alguém, por gentileza, vamos ler aqui 1 Pedro 1 e 2.
Obrigado, servo de Deus. O que é presciência, irmãos? Presciência é conhecimento do futuro. Deus é soberano. Deus não é pego de surpresa, irmãos. Ele sabe todas as coisas. Uma vez eu estava num culto de missão, tinha um pregador emocionalista. Tem muito disso, né, irmão? O pregador que quer emocionar o povo e começa a pregar coisa fora da Bíblia. Não tem aquele texto de Isaías? Quem irá? Alguns entendem que era Deus na eternidade, né? Quem irá por nós? Aí ele pregando no culto, ele fez assim uma analogia, um exemplo, né? Uma conjectura, ó. Deus Pai olhando assim, disse: quem irá? O mundo estava perdido. Olhou: Miguel, tu vai, Miguel? Tu vai lá descer lá, morrer na cruz? Eu, Miguel, não posso ir, pai. Aí o pai disse: tu vai, Gabriel? Não, não tem condições. Tu vai, Serafim? Não. Aí o pai começou a chorar em cima do trono, sentado no trono, porque ninguém poderia ir. Aí o pai chorando, daí de repente alguém tocou no ombro do pai, era o filho. O filho olhou: já que ninguém vai, pai, já que ninguém quer ir, eu vou. Uma coisa enjambrada. Aí a igreja: que palhaçada é essa, irmão? Você acha uma coisa dessa, irmão? Que a salvação da humanidade foi algo enjambrado? Ah, já que ninguém quer ir, tu vai, filho. Não. O que diz lá em Apocalipse 13:8? O cordeiro que foi morto antes, Deus projetou o Pai, o Filho, o Espírito Santo, projetou a salvação. Deus não é um Deus de gambiarra. Sabe o que é gambiarra, né, irmão? Gambiarra, quando a gente trabalha na empresa e faz uma gambiarra: vamos fazer isso aqui, vamos ver se vai dar, né? Tu acha que Deus é Deus de gambiarra? Não, Deus é um Deus que faz coisa boa, irmão. Deus de presciência, conhece o futuro. Pregador que não vem em escola dominical, não, nem curso de terça, aí fica, né? Não é verdade, irmão? Santificação, o Espírito Santo santifica, porque nós somos o templo do Espírito Santo. É a ação do Deus Trino na salvação. Coisa linda e maravilhosa. A Trindade nos credos, a Trindade é a união das três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, de iguais em poder, glória e majestade, a eternidade, a mesma substância, mas não confundir. Agora, as heresias contra a doutrina da Trindade, salientando aqui, são 3 heresias. Você sabe? Unicismo, unitarismo e treteísmo, né? Mas vamos salientar mais aqui o unicismo. Esse movimento, desde a sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, acabei de falar, né? Patripacianismo ou sabialismo. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, cada nome difícil, né, irmão? Pracias e Sabélio, daí vem o sabelianismo, né? O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois eles confundem as pessoas. Eles não conseguem entender essa questão de 3 pessoas e um só Deus, essa triunidade. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina a ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa e não 3 pessoas distintas em uma só divindade. Eles não conseguem entender esse mistério da Trindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas. Mateus 3,16, né? A gente vê ali o Filho, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba, e a voz: esse é meu Filho amado em quem me comprazo, escutai. Está ali, inegável. E como afirma, nós cremos em nossa declaração de fé. Irmãos, como eu disse, eu já passei algumas experiências de mais de 20 anos, pela misericórdia de Deus, pregando a palavra. E um dia eu recebi um convite, e depois eu me arrependi, irmãos.
Fui ministrar num lugar, era uma cidade aqui, questão de ética, não sei o nome. Foram me buscar, cheguei lá, era uma igreja unicista. E era umas 4 da tarde, não tinha como escapar. Estava repleto de irmão unicista, irmão. E agora? Não tinha como voltar, estava de carona. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou escapar agora? E era a sede deles, irmão. Tinha um cafezão lá, pão com mortandela. E eu ia pregar domingo à noite lá. Confesso para os irmãos. Como é que eu vou escapar agora? Aí o pastor presidente dele disse, o Clóvis começou a falar, queria me ganhar por unicismo. E eu só orando em espírito, como é que eu vou escapar dessa? Eu tinha que pregar à noite na igreja. Eu só pensava como é que eu vou voltar para casa. Aí ele me começando, queria falar lá contra a Trindade. Aí o Espírito Santo me iluminou, irmãos. Me lembrou da passagem de Getsemane. Ele disse, pastor, me explica só uma coisa. E eu com café com leite, assim, pão com mortandela, queijo. E ele era pescador do lado, assim, me lembro como se fosse hoje. No fundo, assim, ele passa aquela experiência, né? De um barco, assim. Eu sei que depois do culto nós íamos comer camarão. Quem gosta de comer camarão aí? Marisco. Tinha, né? Isso depois vai ter uma peixada aqui. Eu quase não gosto de peixe. Tinha um barco, assim, ele era pescador. A única coisa ruim dele é que ele era unicista, mas essa era a peça. Aí o Espírito Santo me iluminou assim, disse, o pastor, naquela passagem de Jesus na Getsemane, Pai, passa de mim esse cálice? Tem. Me explica uma coisa, eu não sou muito bom de Bíblia, assim, não sei porque me convidaram, né? Mas gostaram de mim, mas olha só, me explica uma coisa, me explica um negócio aqui. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Duas coisas, uma. O que, irmão Clóvis? Ou Jesus era maluco, que estava falando sozinho com ele mesmo, né? Passa de mim esse cálice, falando sozinho com ele mesmo, né? Pai, passa de mim. Ou Jesus era ventríloco, como é que é aquele que usa o bonequinho assim e fala? Ventríloco? Ajuda aí, como é que é? Ventríloco, que tem um bonequinho e fala assim? Fantoche? Ventríloco, né? Ou ele era maluco, estava falando com ele mesmo, ou era ventríloco, porque passa de mim, com quem ele estava falando? Tem que falar com outra pessoa, né? Pai, passa de mim esse cálice, todavia seja vezes. Com quem Jesus estava falando ali? Ele olhou para mim, usava óculos assim, ele tirou o óculos, olhou para mim, eu disse, é mesmo, Clóvis? Eu nunca tinha pensado nisso. E ficou por isso. E ficou por isso, eu tomei café, preguei, fui benção, fui para casa, e ele me deu peixe ainda. Irmãos, não podemos contra a palavra de Deus. Não podemos contra a palavra de Deus, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Não podemos contra a palavra de Deus. Amém? A verdade bíblica, olha só. Agora vem aquela parte que eu salientei aqui, irmãos. Aquela parte que eu disse que o Ezequiel Soares, algo que o Ezequiel Soares falou, que eu quero destacar aqui. Ninguém no mundo, os irmãos estão comigo na lição, amém? Olha só. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Interessante isso aqui, né? Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus, que eu citei. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa. O texto que eu li, né? E o Pai é outra, né? Ele conversando com o Pai, ele orando ao Pai. Se ele era o Pai, por que ele precisava orar ao Pai? Faz sentido? Me ajuda aí, irmão. Né? Agora eu vou perguntar para os irmãos. Porque eu estava. Quem leu a lição aqui? Chegou nesse ponto aqui.
quando eu cheguei nesse ponto aqui, eu dei assim, uma indagação. E o Espírito Santo me levou a um texto. Não sei se levou vocês ao texto, quem leu. E o Espírito Santo me levou a um texto. Porque esse ponto da lição aqui me levou a uma indagação. E o Espírito Santo me levou a um texto. Amém? Eu vou repetir o que o pastor Ezequias Soares diz aqui: ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, ou seja, ele quer dizer que se a pessoa lê a Bíblia, ela deixa de ser unicista, porque está claro que tem mais de uma pessoa, porque o unicismo diz que é uma pessoa só. Mas se a pessoa lê a Bíblia, e por que há tantas pessoas nas igrejas unicistas? Me responde, por quê? O que você acha? Quero a sua opinião. Porque se a pessoa lê a Bíblia, ela vai ver claramente que há mais uma pessoa. E por que há tantas pessoas no unicismo? Quero a sua opinião sobre isso aí. Porque isso aí me fez perguntar para o Espírito Santo. Me deixou um ponto de interrogação. Quero ver a sua pergunta, quero a sua opinião. Me ajuda aí, irmão. Porque eles não leem a Bíblia. Não, mas eles leem. Eles leem a Bíblia, pior que eles leem a Bíblia. Muitos são estudiosos lá dentro. Eu conheci muitos que são estudiosos, questionadores. Pode. Será que não está baseado em 1 Coríntios 2:14, que o homem material não entende as coisas espirituais? Uma boa resposta. Boa resposta. Gostei da resposta do irmão. Mais outra resposta? Boa resposta também. Boa resposta. Mais alguma resposta? Mas o Espírito Santo me deu essa resposta aqui, irmãos. Ó. Gostei da resposta dos irmãos. Mas o Espírito Santo me deu essa resposta aqui também. Ó. 1 João 4. Olha só. Amados, não criais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Sabe o que o Espírito Santo me fez entender por esse texto? Que lá dentro dessas igrejas tem falsos profetas ou falsos enganadores, ensinadores, que eles têm uma lábia tão grande que fazem aquelas pessoas que estão lá dentro acreditar na sua interpretação. E as pessoas são ludibriadas ou levadas a acreditar naquilo. Entendeu? Elas são levadas a acreditar naquilo. Mesmo que as pessoas leiam o texto, eles fazem as pessoas acreditar que aquilo ali é a verdade. É claro que alguém pode, né, pelo Espírito Santo, sair dali, mas elas estão ali, não, o pastor está dizendo que aquilo ali, ele está interpretando desse jeito, não, é verdade. Pela falsa interpretação daquele falso mestre. Enquanto fala a respeito que as pessoas, eles leem a Bíblia, só que os líderes leem a Bíblia, o povo não lê a Bíblia, né? Geralmente as seitas no geral, também, né? Você vê o contexto da Igreja Católica, por exemplo, quantos anos? E eles o que? Eles limitavam o acesso da Bíblia ao povo. E a própria Bíblia dizia adoração a ídolos e tal. Então hoje o problema é que o povo não lê. Aí os camaradas, eu vi vários debates já, inclusive de uma Voz da Verdade lá, né? E ele batendo, não, defendendo. E o cara ali refutando, até o próprio entrevistador falando, uma rádio. E ele defendendo, porque talvez para ele retornar, né? Pensa o cara 30, 40 anos dentro daquela ideia, e agora retornar, crer na Trindade, para ele vai ser difícil. E aí, claro, tem a questão, o próprio Satanás enrustido, né, em vários líderes. Boa, vai reconhecer o erro. Aí quando alguém lá dentro, muito boa a colocação do pastor, viu como é que é bom assim de... E aí quando alguém lá dentro lê, sai fora. Aí quando uma pessoa começa a ler e estudar a Bíblia, é o que aconteceu com a congregação cristã. Ó, já puxou outra ideia aí. A congregação cristã, o que está acontecendo com uma grande evasão.
Congregação cristã não tinha acesso a outros. Aí com a Covid, o que aconteceu com a Covid? Eles começaram a ouvir mensagens na internet. Aí, poxa, isso aqui, olha só, não era o que o pastor ensinava lá. Começaram a sair da congregação cristã. Agora o que a congregação cristã fez? Pergunta o que fizeram? Pergunta para mim, a congregação cristã. Proibiram de ver mensagem na internet. Está proibido de ver mensagem na internet. Mas agora vai adiantar? O povo já conheceu, vai adiantar? Vai adiantar? É que vai adiantar, irmão? Vai adiantar, irmão. É? Porque o povo conheceu a verdade, irmãos. Conheceu a verdade da palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo? Quando a pessoa começa a ouvir. Por que a torre de vigia, a testemunha de Jeová, não deixa o povo ler outra literatura a não ser da torre de vigia? Porque se ler, vai sair de lá. Hein? Isso aí, muito bom. Unicismo, uma heresia da atualidade. O problema na atualidade exige alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de uma forma sutil, por meio da música. Esses unicistas ensinam que o desvio doutrinário sobre Deus, isso não é um mero jogo de palavras, mas uma eterna implica essa decisão. Uma vida eterna está que conheçam a Ti, só por um único Deus verdadeiro. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognitivo, mas místico, espiritual, que implica comunhão, fé, obediência, adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo. Aqui fala sobre os movimentos na questão da música, né? E vocês sabem que um dos ministérios mais famosos na área musical é o famoso ministério Voz da Verdade. Tem uma música do Voz da Verdade, é muito antiga, que eu me lembro até hoje da melodia. Deixa eu ver se eu me lembro. Água, fogo, tudo é Jesus. Olha só, olha a temática unicista da música. Água, fogo, quem se lembra? Tudo é Jesus. Nuvem, fogo, água. É unicismo puro. E é muito cantado, né? Eles são unicistas, né? E divulgam o unicismo, né? Então, o unicismo está presente na música também, né? Uma reflexão bíblica. O que quer dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? Aqui vai falar sobre a questão do emocionalismo, de experiências humanas. Cuidado, irmãos, com experiências humanas. A irmã falou de algo importante sobre o discernimento. É o que falta hoje em dia. Perverso e enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. É o que falta hoje, irmão. Que existem três coisas, três procedências: a humana, a divina e a diabólica. Às vezes é emoção, irmão. Emoção. Às vezes tem ali uma profecia que é da emoção. Emocionalismo. Temos que tomar muito cuidado com a emoção, né? A pessoa vai na emoção ali. Cuidado com revelações que às vezes não tem base bíblica. Tomar muito cuidado. É claro que hoje nas igrejas as pessoas amadureceram muito, né? Não acontece tanto, mas eu nessa minha vida já vi tantas coisas, irmãos, tantas coisas sem base bíblica, mas eu ainda vejo, ainda escuto pessoas que não procuram emprego, porque levantou-se uma irmã de profecia: não, você não pode procurar emprego, porque Deus não quer que você trabalhe. Não conheço esse tipo de profecia. Eu só conheço três tipos de profecia: exortação, edificação e consolação. Aí a pessoa está sem trabalhar, passando necessidade. Tem muito fanatismo, irmão.
servo de Deus foi pregar numa igreja, trabalho. Aí durante o culto chegou uma irmã com o cabelo assim, todo espalhado. Aí disse: essa irmã, será que tem problema? Aí acabou o culto, ele perguntou para o pastor: aquela irmã assim, glorificava a Deus, mas ela estava com o cabelo assim? Não, é que ela congrega numa igreja que é pecado pentear o cabelo. Coisas sem base bíblica, né? Coisas que não têm fundamento. Aí esses dias convidaram um rapaz, pegou uma mensagem bíblica, mas assim, nem tirou o microfone do pedestal, né? Que às vezes é melhor, às vezes tem pessoa que gosta de falar com a mão. Aí criticaram ele. Pergunta por que criticaram ele. Pergunta por que criticaram o rapaz. Pergunte. Já estou acabando. Pergunte por que criticaram ele. Pergunte. Porque não falou língua estranha na pregação. Ele pregou muito bem, mas não falou uma língua estranha e não profetizou. Irmãos, cuidado, irmãos. Temos que ficar com a palavra de Deus. É claro que Deus fala em profecia, fala em mensagem profética, mas nós não podemos se basear só nisso, irmãos. Temos que tomar muito cuidado. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem, rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. Temos o manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas e grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria de nossa liderança tem um posicionamento contra essa heresia. A importância dessa decisão é evitar que se adore um outro Jesus, irmãos, não é o Jesus verdadeiro. Agora, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui muito, muito verdadeira. Existem pessoas sinceras e verdadeiras lá dentro, que precisam ser resgatadas. Pessoas sinceras lá dentro. Não só no unicismo, né? Em outras heresias, pessoas verdadeiras, que precisam ser com amor e carinho resgatadas lá. Pessoas que precisam realmente conhecer a verdade. Estão lá, às vezes, sendo enganadas, né? E precisam com respeito, a gente precisa falar a verdade com respeito, né? Com mansidão, com carinho, né? E você sabia que as pessoas que fazem parte dessas heresias, dessas seitas, são as mais difíceis de ser ganhas para Jesus? Quem sabia disso? E não é por força nem por violência, é o Espírito Santo. Que Deus nos dê sabedoria para ganhar essas pessoas. Conclusão: a introdução do credo de Atanásio, falei dele no começo da aula, né? Aquele que quer ser salvo, antes de tudo deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. O que eu falei é heresias de perdição, né? A fé cristã é esta: que adoremos a Deus em trindade. Trindade e unidade. Não confundimos as pessoas, o que faz o unicismo, nem separemos a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância, os unicistas confundem as pessoas, que eu expliquei na aula, né? A questão do modalismo e assim por diante, e assim creem num Deus distinto, o que é apresentado na Bíblia. Amados, mas nós cremos num Deus triuno, que agiu na criação, agiu na salvação. Por isso, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Quem pode glorificar o Senhor por essa verdade? Amém? Pessoas, desde os primórdios da história da igreja, lutaram, defenderam essa importante doutrina do Deus triuno. Amém? Vamos colocar de pé. Irmão, é bom explicar esse texto bíblico aqui. Está Mateus 24, versículo 36. Sim. Mas naquele dia, a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai. Muito bom esse texto, escatológico. Aí, muita pessoa ensina que se Jesus é Deus, como que ele não sabe? Como explicar isso aí? Muito bom. Aí vai ter uma lição, deixa eu ver aqui, muito boa pergunta. Acho que é a próxima. Vai ter uma lição que
e a lição que vai falar sobre a natureza humana e divina de Jesus. Jesus tinha duas naturezas, né? Ele era homem e Deus. Aí ele está falando como homem, mas como Deus ele sabe, né? Então ali está falando na condição de homem, mas como Deus. Aí os hereges muitas vezes eles jogam esse texto, né? Outra coisa que eu vou explicar para os irmãos, por isso é bom uma pergunta que daí abre o leque, né? Às vezes você vai falar com o testemunho de Jeová ou com o adventista, parece que ele tem mais conhecimento que você. Quem já passou por isso? Por quê? Porque eles ficam só naqueles textos. E nós, assembleano, batista ou de outras igrejas, nós temos uma visão panorâmica da Bíblia. Eles não, eles são só naquele. Mas quando você abre o leque e vai para outras, eles não têm o conhecimento que você tem. Um dia eu conversando com o testemunho de Jeová, ele disse, poxa, eu não sabia disso, porque só tem ali naquele texto, visão dele. Mas você tem uma visão panorâmica da Bíblia. Muito bom a colocação, né? A lição que nós vamos falar mais sobre isso aí, sobre a natureza humana e divina de Jesus, vai ser a lição número 7, amém? Que Deus abençoe. Vamos orar, fazer uma oração, agradecendo a Deus por essa aula maravilhosa. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa aula maravilhosa. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Continua conosco, Senhor. Nós te glorificamos, nós te adoramos. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Continua conosco, nos dá um culto abençoado nesta noite. Em o nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Pai do irmão, desculpa que eu estava ali com os adolescentes, né? Dando aula ali e acabei que dar aula para adolescente é empolgante, né? A gente fica discutindo com eles ali e aí acabou que nossa secretária foi chamar a gente ali, amém? Já chamamos todas as classes? Não, né? Tem que chamar as classes. Vamos ouvir as criancinhas, os primários, né?